Bom, pessoal, boa noite. Eu vou dar continuidade ao nosso ciclo de palestras. Meu nome é Yandra Pesqueira, eu também sou discente de medicina veterinária e faço parte do projeto desde o ano de 2018. A minha palestra vai ser sobre o morro. Inicialmente, eu vou mostrar o sumário para vocês sobre o que vai ser abordado. Eu vou fazer um pouco da introdução sobre a equicultura e depois eu vou adentrar sobre a palestra em si, sobre a patologia, onde a gente vai falar da sua etiologia, da epidemiologia, da patogenia dessa doença, da sua forma de transmissão, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, controle e profilaxia e realizar as considerações finais. Assim como as palestras que foram anteriormente, se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar no chat que a gente vai estar respondendo no final. Bom, a equidicultura, ela tem uma importância tanto econômica quanto social, no que tange o nosso país, o Brasil, como no mundo. Segundo dados do MAPA, o nosso Ministério, da Agricultura e Pecuária, do ano de 2016, o complexo do agronegócio do cavalo, ele movimenta 3,2 milhões de empregos, sejam diretas e indiretamente. As pessoas que estão inseridas aqui no nosso Vale do São Francisco sabem que a gente tem uma prova equestre muito importante, que é a vaquejada. E aqueles que gostam do cavalo entendem e estão presentes nesse meio, sabem o quanto que essa prova demanda dinheiro na nossa região. Mas o cavalo, ele não está inserido, o cavalo, assim como os equídeos, os demais equídeos, não estão inseridos apenas nessas provas equestres. Eles são animais também usados em questão de tração, em ajuda na agricultura familiar e em outros fatores. E aí, onde é que a gente situa o mormo nessa questão da equidicultura? O mormo, talvez, ela é a ameaça mais grave a essa cultura, visto que é uma doença de notificação obrigatória e, como vocês vão ver ao decorrer da palestra, é uma doença que não apresenta tratamento. A gente está inserido numa região em que o mormo ele é conhecido basicamente como mormo, mas como existem pessoas de outros locais do país, o mormo ele pode ser conhecido como outra terminologia. Como a gente pode perceber, existem diversos outros nomes, como catarro de burro, catarro de mormo, lamparão, garrotilho atípico e cancro nasal. Todas essas denominações são denominações para a mesma doença, o mormo. O mormo é uma doença infecto-contagiosa grave, causada por uma bactéria. Essa bactéria é denominada de Bucodella malei. A Bucodella malei ela tem a capacidade de acometer tanto equídeos quanto outros animais. Contudo, os equídeos são os animais que são mais infectados. É uma doença zoonótica, ou seja, tem a capacidade de contaminar os seres humanos, apesar de que nós somos considerados hospedeiros acidentais dessa doença. O mormo ele foi relatado desde a antiguidade, onde existem históricos de 3 a 4 a.C., em que historiadores como Aristóteles e Hipócrates já falavam da presença dessa doença nos animais de rebanho que eles tinham. Dentro do Brasil, o primeiro relato que a gente tem é do final do século XIX, mais especificamente do ano de 1811, onde acredita-se que essa doença foi trazida da Europa, visto que alguns animais que estavam inseridos no exército brasileiro, assim como alguns tratadores e montadores que tinham contato com esses animais, estavam apresentando a sintomatologia característica do morro. Após um longo período que essa doença continuou sendo transmitida no nosso país, ela foi dita como erradicada e passou-se muitos anos sendo considerada como uma doença erradicada no país. Contudo, no ano de 2010, na cidade de Brasília, foi detectado um caso positivo e, a partir daí, começou-se uma investigação mais rigorosa sobre essa doença, onde surgiu relatos de casos em diversas outras regiões, principalmente na nossa região Nordeste. A gente vê através desse mapa, apesar de ser um mapa um pouco desatualizado do ano de 2015, a gente percebe que poucos estados não têm a presença de casos de morro, onde esses estados que não têm essa presença são os estados marcados em verde. Mas nos demais estados a gente tem a ocorrência de animais positivos para essa doença, evidenciando então que é uma doença que retornou ao nosso país e que nós, médicos veterinários ou zootecnistas, precisamos estar atentos na hora de atender um animal que apresente uma sintomatologia que eu vou abordar mais à frente. Quanto à etiologia da doença, a bactéria, como já foi falada, ela é a Bucodella malei.
Essa bactéria, como é mostrada na imagem ao lado, ela é um Coccobacillus gram-negativo e ela é intracelular facultativa. Essa bactéria, ela é sensível à ação da luz solar, ao calor e a desinfetantes comuns, onde, dentro desses desinfetantes comuns, a gente pode citar o álcool a 70%. É importante a gente ter isso em mente para a gente lembrar na forma de profilaxia dessa doença, de como tentar combater ou fazer a limpeza dos produtos que esses animais vão ter em contato. Essa bactéria ela pode sobreviver em ambientes úmidos por até 3 a 5 semanas e elas suportam as temperaturas até 55 graus Celsius. Quanto à epidemiologia do morro, ele é uma doença que apresenta uma alta taxa de morbidade e uma alta taxa de mortalidade. Essas altas taxas, elas acontecem em diferentes partes do mundo. Ou seja, a morbidade e a mortalidade do morro, ela não difere de acordo com a região que esse animal está positivo. Os equídeos de todas as idades e sexos, eles podem ser susceptíveis à infecção da bactéria. Contudo, existem animais que estão mais propensos à doença. Que animais são esses? São animais mais velhos, que estão debilitados, animais que são submetidos a estresse, principalmente estresses em virtude de trabalho excessivo, assim como animais que estão com a má nutrição e em condições sanitárias inadequadas. Basicamente, todos esses fatores, eles contribuem para que esses animais sejam mais suscetíveis à infecção por causa da diminuição do sistema imunológico desse animal, que vai permitir com que ele seja mais favorável a adquirir a presença dessa bactéria. O mormo, como a gente já falou, ele gera uma grande perda econômica nos países, principalmente nos países que têm animais de tração, visto que os animais que são considerados animais de elite, animais de prova, são animais que passam sempre por um controle rigoroso para não contrair esse tipo de doença, quesito que não acontece nos animais de tração. Além de que, esses animais de tração são animais que acabam sendo daquela classe dos mais susceptíveis, aqueles que têm um sistema imunológico mais reduzido e acabam sendo mais afetados pela doença. Quanto ao acometimento das espécies, os equídeos, onde a gente tem a presença dos asininos, equinos e moares, são a espécie mais susceptível. Mas existem outras espécies que podem ser acometidas, como é o caso dos ovinos, caprinos, felinos e caninos. Nós, seres humanos, somos considerados a espécie acidental, e os bovinos, suínos e aves são as espécies resistentes para essa patologia. Quanto à patogenia dessa doença, a bactéria ela vai ter um tropismo pelas vias do trato respiratório superior, e ela é eliminada principalmente em questão de descarga nasal. Por isso, regiões em que eu tenho a presença de comedouros e bebedouros comunitários, questões que acontecem muito em pequenas maternidades ou em áreas que você cria receptoras, são locais que eu tenho uma maior predisposição para ter a presença dessa doença, porque os comedouros e bebedouros que são comunitários, todos os animais usam e aqueles que estão infectados podem estar transmitindo essa doença, sendo um quesito importante para a gente ter em mente no manejo desses animais. Esse slide, ele é um diagrama de como acontece a patogenia dessa doença. Para que o mormo ele se instale no animal, ele precisa ter contato com a mucosa do trato gastrointestinal. E esse contato ele vai acontecer da seguinte forma: o animal ele vai apresentar algum tipo de solução de descontinuidade, seja ele na sua pele ou nas mucosas de olho e nariz. Essa solução de descontinuidade vai permitir que a bactéria adentre no organismo desse animal. No momento que ela adentra, ela vai atingir o sistema circulatório, onde vai gerar quadros de septicemia no momento em que o animal estiver na sua fase aguda e vai causar quadros de bacteremia no momento que esse animal estiver na fase crônica, que eu vou explicar mais profundamente a seguir. As bactérias, quando estão, então, no sistema circulatório, vão conseguir atravessar a faringe e vão se situar no intestino. Elas também têm a capacidade de atingir a via linfática. É através da via linfática que eu tenho a presença de nódulos e abscessos que são bem comumente presentes nos quadros de mormos. As bactérias elas têm a capacidade de se alojar também em regiões de capilares sanguíneos do pulmão, que são denominados os focos inflamatórios dessa doença.
ela tem a capacidade de causar diversos tipos de lesão, sejam lesões em pele, na mucosa nasal ou em outros órgãos. Quanto à transmissão, a gente tem 3 tipos principais de transmissão da bactéria. A principal transmissão dela é a transmissão digestiva. E é a transmissão que a gente tem que ter mais atenção. Por quê? Essa transmissão digestiva ela acontece principalmente através dos animais assintomáticos. Todos os animais estão juntos no mesmo plantel, nenhum está apresentando sintomatologia, o proprietário não faz exame regular para diagnosticar esses animais, então ele acredita que todos estão bem e normalmente são esses animais que acabam compartilhando coxos, bebedouros ou outros utensílios. Então, esses animais assintomáticos, eles vão ingerir água e alimento através dos mesmos, pelos mesmos animais e vai promover a ingestão dessa bactéria por via oral ou nasal através das soluções de descontinuidade que a gente já falou na patogenia. A outra via de transmissão é a via cutânea. Essa via ela acontece através do compartilhamento de fômites e arreios pelos animais, onde, da mesma forma, eu vou ter o contato com as soluções de descontinuidade de região de pele. E a transmissão aérea é uma transmissão muito rara, que acontece de forma muito errônea no mormo. Outras espécies, quando elas são infectadas, são por outras vias, onde os carnívoros eles podem ser infectados pela ingestão da carne de um animal que esteja positivo do mormo. Os pequenos ruminantes, eles são infectados quando eles têm um contato estreito com animais que são positivos, principalmente os equinos. E os seres humanos, eles acabam se infectando quando eles têm contato com tecidos ou fluidos corporais de animais que estão infectados, ou através da inalação de aerosóis ou poeiras contaminadas. Os relatos que existem de seres humanos que foram contaminados com mormo são principalmente aqueles que estão no grupo de risco para essa doença. No caso, os veterinários, zootecnistas, os tratadores desses animais que convivem rotineiramente e também o pessoal que trabalha nos abatedouros de comercialização da carne equina, que é uma realidade que não acontece no nosso país, mas acontece em outros locais do mundo. Os sinais clínicos. Essa doença, como a gente já percebeu, ela afeta principalmente o sistema respiratório e o sistema linfático desses animais, sendo esses principais sistemas que a gente vai ter a ocorrência dos sinais clínicos. Os sinais mais comuns são a descarga nasal de coloração amarelada, a presença de nódulos nasais e cutâneos, justamente por causa daquela questão da presença de alterações e os aumentos dos gânglios linfáticos. Principalmente esses animais vão apresentar febre, tosse e a presença dessa secreção nasal com a coloração amarelada. Contudo, o período de incubação do mormo ele é bem variável, podendo demorar de 3 dias a meses, sendo importante a questão dos exames rotineiros que esses animais fazem, que eu vou explicar mais à frente. Dentro dos sinais clínicos, a gente subdivide o mormo em 2 fases principais, a fase aguda e a fase crônica. Essa fase aguda, ela acomete principalmente os moares e os asininos. Os equinos, quando eles são afetados por essa fase aguda, eles vão apresentar uma sintomatologia um pouco diferente. Dentro dessa fase aguda, os animais, normalmente, eles progridem para a morte em até 48 horas, porque eles desenvolvem um quadro de septicemia muito rápido. Dentro da fase aguda, eu vou ter principalmente a presença de uma febre alta, a diminuição do apetite, o emagrecimento progressivo e muito rápido desse animal e ulcerações na região de septo nasal. Nos equinos, quando essa fase é atenuada, eu vou ter a presença de nódulos nasais, o aumento dos linfonodos em região submaxilar e a presença de dispneia. Só que, como foi comentado, tanto os equinos como os asininos e moares, eles acabam morrendo muito rápido nessa fase, por causa do quadro de septicemia que a bactéria vai levar nesses animais, onde principalmente os animais afetados nessa fase são os asininos, segundo a literatura. A fase crônica, ela é uma fase que pode ser desenvolvida de semanas a meses, onde eu vou apresentar uma grande variedade de sinais clínicos. E por essa grande variedade de sinais clínicos, a literatura divide essa fase crônica em 3 formas principais: a forma nasal, a forma pulmonar e a forma cutânea.
Um animal ele pode ter apenas uma das formas, duas ou as três. Não implica que ele vai ter exclusivamente uma. Ele pode estar sendo acometido por todas as três formas. Na forma nasal, eu vou ter a presença de uma descarga nasal, que ela é dita de serosa. Essa descarga nasal ela vai apresentar uma evolução, ou seja, ela não começa em um grau considerável. Ela vai progredindo ao longo dos dias. Essa descarga ela pode ser tanto unilateral ou bilateral. E aí eu trouxe uma foto para demonstrar como essa descarga ela se apresenta no animal. Como a gente pode perceber através da foto, o animal ele está com a descarga nasal bilateral de uma evolução já considerável. Acredita-se que já tem um período que esse animal vem apresentando a descarga nasal pela quantidade de secreção que se observa. Na forma nasal, eu também tenho a presença das ulcerações, onde essas ulcerações são nodulações que acontecem principalmente em região de septo do animal, e eu vou ter a necrose dessa mucosa. Essa é uma imagem que mostra as ulcerações. E mais especificamente na forma nasal, em região de septo, eu vou ter a presença de úlceras que são denominadas de estrelas. Como vocês podem ver na imagem, essas ulcerações elas têm formatos que são semelhantes a estrelas e elas são uma identificação, uma característica patognomônica do mormo. Em exames de necropsia, quando a gente encontra essas características em região de septo nasal, significa que o animal veio a óbito em decorrência do mormo. A segunda forma da fase crônica é a forma pulmonar. Nessa forma, o animal ele vai ter quadros de pneumonia lobular, com a presença de observações cavernosas e o desenvolvimento de uma pleurite fibrinosa, ou seja, é uma fase que eu vou ter um afeto muito grande do pulmão. Eu tenho a presença de uma dispneia, com a presença de esteroses pulmonares, e também na região do pulmão, eu vou ter a presença de nódulos encapsulados e firmes ao longo de todo o seu tecido. Já a forma cutânea é a forma em que o mormo ele vai se apresentar na região de pele desse animal, onde eu tenho a presença de abscessos subcutâneos que vão ulcerar e a presença de vasos superficiais e linfonodos que vão estar aumentados. Então, nessa forma crônica, os sinais eles são muito variáveis. Alguns sinais são considerados patognomônicos, como a presença da estrela, que só é evidenciado na necropsia, mas são sinais que a gente precisa ficar atento para fazer um diagnóstico e pelo menos pensar em um diagnóstico diferencial de algumas outras patologias. O diagnóstico dessa doença, ele é baseado em diversos fatores, como aspectos clínicos e epidemiológicos, aspectos anátomo-histopatológicos, isolamento bacteriano. E de forma direta a gente pode fazer a inoculação de regiões desse animal em laboratório, a malinização, que é um dos principais testes do mormo, apesar de não ser mais utilizado no Brasil, e os testes sorológicos. É importante a gente pensar também em diagnósticos diferenciais, porque existem algumas patologias que podem ter características semelhantes com o mormo, como o garrotilho, a linfangite ulcerativa, a esporotricose, a rinosporidiose e a anemia infecciosa equina. Então, sempre que a gente for atender um animal, a gente tem que ter em mente todos os diagnósticos, tanto o diferencial que esse animal pode vir a apresentar. Quanto ao diagnóstico efetivo que a gente usa no Brasil, ele sofreu alterações de acordo com a portaria 35 do ano 2018 do MAPA, onde atualmente a gente tem uma prova que é considerada de prova de triagem, que é utilizada na rotina do nosso país, e quando o animal ele testa positivo, é realizada a prova-se de complemento. No Brasil, o teste de rotina que se usa é o ELISA. Ele é um teste bastante sensível e específico, mas ele não é um teste adotado para o trânsito internacional. Atualmente, o teste que a gente usa para fazer os exames de trânsito desses animais é o teste de fixação, porque ele é um teste mais barato e ele tem uma elevada especificidade, apesar de ter uma baixa sensibilidade. E aí, esse teste ele tem uma validação de 60 dias para que esse animal possa ser transportado, tanto estadual como internacionalmente. E a prova de complemento, que é feita através do Western blot, ela acontece quando esse animal ele testa positivo. A partir do momento que esse animal ele testa positivo, é feita uma nova coleta para fazer a Western blot e identificar se realmente
essa amostra é positiva. O tratamento, como a gente sabe, algumas pessoas devem saber, ele não é recomendado porque existe a possibilidade de que os animais tratados eles se tornem portadores crônicos. E esses portadores crônicos seriam aqueles animais assintomáticos, ou seja, são os animais que vão continuar transmitindo as infecções para os animais sadios. Então, ela é uma doença de notificação obrigatória à Defesa Sanitária e ao nosso Ministério da Agricultura e Pecuária. E os animais que forem testados positivos, eles devem ser sacrificados e cremados no local. E aquela propriedade que teve casos positivos, ela vai passar por uma quarentena, onde vai ser necessário fazer o teste em todos os animais que estejam naquela propriedade. E essa quarentena ela só vai ser finalizada quando todos os testes estiverem negativos daqueles animais que estão na propriedade. Quanto ao controle e profilaxia, a gente viu que a bactéria é uma bactéria sensível a alguns desinfetantes, então é importante a gente sempre fazer a desinfecção do ambiente. É importante a gente realizar a interditação das propriedades que têm foco, ou seja, essas propriedades elas vão passar por uma quarentena e só vão se tornar livres novamente do mormo quando todos os animais que estiverem na propriedade estejam com o exame negativo. É preciso fazer o controle de trânsito interestadual, que é feito através do exame de teste de fixação de complemento. É importante que a participação dos equinos em eventos hípicos elas sejam permitidas através desses exames negativos, tanto o exame de anemia quanto o exame de mormo. No momento que uma propriedade for realizar a aquisição de novos animais, é importante a gente adquirir esses animais com um teste negativo e também realizar uma quarentena nesses animais e realizar um novo teste após esse período de 40 dias para realmente detectar que esse animal está negativo e possa ser inserido na propriedade e fazer o uso de coxos e bebedouros individuais. Apesar de ser uma prática que pode ser um pouco onerosa para o proprietário, principalmente em locais que os animais ficam juntos, como piquetes de maternidade e locais de receptores, pode ser uma prática que venha a diminuir seus custos no futuro se algum desses animais esteja infectado. Como considerações finais, a gente pode perceber que é uma doença que não existe tratamento e vacina, sendo uma doença que causa grandes problemas econômicos. Então, é preciso que a gente, como zootecnista e veterinário, trabalhe intensamente no controle e na profilaxia e incentive as pessoas a realizarem os exames dos seus animais. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode realizar. Bom, gente, eu acho que não tem nenhuma pergunta. Eu vou encerrar minha apresentação aqui para a gente dar continuidade ao nosso ciclo, ok?